Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Felipe Figueira, aqui no meu canal, falando sobre Raio-X, essa série que a gente montou, falando sobre a vida, falando sobre transformação, falando sobre a sociedade. Você sabe quais são as 3 fases da mudança? Então fica ligado. Mas antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, para você deixar um comentário, tá? E para você compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Faz toda a diferença, tá? E a gente tem se empenhado aqui no canal justamente para levar conhecimento que transforma para você e para todo mundo. Então faça a sua parte, compartilhe aqui nos grupos de WhatsApp, né? Compartilhe nas suas redes sociais, me segue lá no Instagram, Felipe Figueira 79, tá? E aproveite as oportunidades, né? E aqui no YouTube a gente é bem democrático, a gente quer que mais pessoas aprendam. Vamos lá? Olha só, gente, toda mudança tem 3 fases. E quanto mais você souber dessas fases, quanto mais você souber onde você se enquadra, melhor. A grande dificuldade, o grande sofrimento que a gente tem, e todo sofrimento é mental, tá? Todo sofrimento é mental. A dor, ela pode ser física, mas não existe dor, né, quando a gente está dormindo, por exemplo, porque a gente, né, não está na mente. A gente vai buscar a nossa supraconsciência. Então, o que isso nos revela? Que quando a gente tem um nível de entendimento mais elevado, a gente não sofre tanto. Se você está sofrendo mentalmente, se você está passando por uma dificuldade, é porque ainda tem coisa para limpar. E todos nós temos coisas para limpar, né? E isso, gente, não vai mudar, porque nós estamos aqui para o aperfeiçoamento. Isso aqui é um teste. Então, nós seguimos a natureza, e a natureza tem as suas fases. Primavera, verão, outono, inverno, dia e noite. Nós passamos por fases. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Assim como os produtos, assim como as marcas. Então, o que acontece? Tudo na nossa vida é transitório. Engraçado, né? O budismo já fala disso há muito tempo. Só que talvez a gente não tenha parado para escutar. Então, a gente sempre estará passando por fases. E quanto mais a gente entende isso, que uma fase leva a uma outra fase, que a gente está sempre aprendendo, e isso não termina, tá? E nós somos constantemente, né, colocados em desafios. Quanto mais você entender isso, melhor vai ficar para você. Então, nessa primeira fase da mudança, você é convidado a refletir sobre o velho estado. E você começa a se desapegar daquela maneira de pensar, porque tudo, gente, é consciência. Tudo é consciência. É entendimento. Só que quando a gente é muito jovem, a gente tem muita força física, né? Já falei isso aqui, mas vou repetir. O auge de um atleta é aos 28 anos de idade. É aos 28 anos de idade que nós estamos fortes
fisicamente, no ápice emocional e no ápice mental e no espiritual também, 28 anos. E você sabe quando é o ápice de um cientista? Aos 55 anos, em média. Então você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que levar pancada, você tem que aprender, estudar, para quando você chegar aos 55 anos, você estar no seu auge. E o nosso auge emocional, vocês sabem quando é? Aos 60 anos de idade. Aos 60 em média, tá? É claro que tem gente que chega antes disso, tem gente que chega depois, tem gente que nem chega. Nós alcançamos o nosso ápice emocional, né? É por isso que a grande maioria dos investidores na bolsa de valores, né, que começam a ganhar dinheiro, eles começam entre ali 50 e 60. Porque, gente, deixa eu explicar, a vida é assim. Nós passamos por fases. Quando a gente é novo, a gente tem uma visão de mundo que é desse tamaninho assim, ó. Aí você vai vivendo, você vai tomando as pancadas, você vai aprendendo, você vai tendo os sucessos e vai tendo os fracassos, e você vai começando a perceber como é que o negócio funciona. Que não é nada daquilo que você imaginava quando você tinha 20, ou quando você tinha 30, ou quando você tinha 40. Então, tudo muda. O Felipe de hoje é um Felipe de mais de 40 anos. E quando eu olho para trás, eu vejo que aos 30 eu tinha outros interesses. Aos 20 eu tinha outros interesses. Aos 15 eu tinha outros interesses. Mas o legal de tudo, né? O legal de tudo isso é que eu escutei essa frase e quero compartilhar com vocês aqui. Aproveite o momento atual, porque você nunca estará mais jovem. Comparando com hoje, você nunca mais estará tão jovem. Porque amanhã você já estará mais velho. Você não terá tanta energia assim. E é uma verdade, porque, né, jogando basquete durante tanto tempo, a gente pode perceber que fisicamente você não consegue render tanto por tanto tempo. É um desafio, né, assim, crítico. Só que você pode render de outras maneiras. E é muito interessante como é que a vida acontece nessas fases. Então, voltando, na primeira fase, a gente começa a deixar para trás aqueles velhos hábitos, a maneira de pensar, a nossa mentalidade, gente. O nosso mindset muda. E a gente vai percebendo que aquilo que a gente fazia lá atrás, as pessoas com as quais nós nos relacionávamos, por mais que nós gostemos, não fazem bem pra gente. Eu não sei se você já passou por isso, e eu já passei várias vezes. Caramba, eu gosto dessa pessoa aqui, poxa, eu tenho um carinho por essa pessoa, só que essa pessoa não me faz bem. E eu tenho que me afastar e buscar outras pessoas que me façam bem. Porque no final é isso. Você quer se aproximar de quem vai te ajudar a crescer e não vai te empurrar para baixo, né? Então, nessa primeira fase da mudança, nós somos questionados, nós precisamos refletir justamente sobre os hábitos, justamente sobre as companhias, justamente sobre o nosso mindset, né? A nossa mentalidade. Poxa, será que pensar dessa forma está me ajudando ou está me prejudicando? E você vai naturalmente, né? Não é uma coisa assim rápida, não é de um dia para o outro.
mas você vai deixando, né? Eu fui deixando aquele velho Felipe. Certas coisas que eu fazia antes eu não faço mais. Então a gente vai deixando para trás, né? E aí você chega no meio do caminho, que é a segunda fase. No meio do caminho, você começa a refletir da seguinte forma: aquilo que eu fazia já não serve mais. Eu já consegui passar pela primeira fase, identificar esses maus hábitos, maus pensamentos, maus sentimentos, e eu comecei a deixar isso para trás. Agora, nessa segunda fase, eu já identifico que eu já não posso voltar a ser assim, que já não cabe mais. Eu chego num dado momento que é o meio da jornada, e aí é que tem a reflexão: poxa, eu não posso voltar. Sabe quando você chega no meio do caminho? Pô, eu já corri 20 quilômetros, agora só faltam mais 20. E aí você deixa de olhar e de se fixar em quem você era, nos hábitos, nos sentimentos e pensamentos, e você começa a apontar, porque assim, né? O ponteiro está aqui, você já andou metade, agora só falta outra metade. E é nesse momento que existe uma entrega. Então, esse questionamento vai passar pela sua cabeça, só que no fundo você sabe que você tem que continuar, porque não tem volta. O mesmo homem não pisa no rio duas vezes, porque ou ele mudou ou o rio mudou. E de certa forma, eu vejo que é difícil, né? A gente voltar para uma mesma cidade, ou a gente voltar para uma mesma amizade, ou para o mesmo amor. Nunca vai ser a mesma coisa. E o nosso erro é querer que seja. Essa nostalgia, sabe, não é uma coisa boa para a gente, porque nós ficamos apegados ao que foi, e o que foi não é mais. Aquilo que você viveu de bom, guarda com carinho, mas guarda, não tenta ficar revivendo a mesma história, porque isso já não te pertence mais, porque passou. Como é que a gente sabe? Porque passou, gente. O nosso grande erro é querer continuar vivendo as mesmas coisas. E é por isso que muitos casais se separam, porque a pessoa casa, às vezes, pensando assim: eu quero que você nunca mude. Porra, é impossível, nunca vou mudar. É claro que eu vou mudar, eu já mudei. De ontem para hoje já mudei. Então perceba, como viver melhor? Abraçando as mudanças, se entregando às mudanças. E o Tao Te Ching nos ensina isso. Essa capacidade de adaptação, que é tão difícil porque as pessoas, 99% das pessoas, continuam agarradas ao passado, querem viver, sabe, a mesma história, e não é isso. Por que eu sei que não é isso? Porque eu olho para dentro de mim e eu vejo. Existe na natureza humana, e eu não vou julgar se é bom ou se é ruim, uma insatisfação desse querer mais, querer evoluir, querer inovar, querer conhecer, querer explorar. Felizes são aqueles que continuam juntos, mas sempre mudando,
né? Então, quando você chegou nessa segunda fase, que é o meio do caminho, você percebeu que não tem como voltar. Eu não posso voltar para onde eu estava, porque aquilo ali já não aquilo ali já não faz mais sentido para mim. Não dá, não tem como viver desse jeito. Eu não quero isso para mim. Eu quero viver uma outra coisa. E é aí que vem a terceira fase, onde você começa a adquirir e a cristalizar, de certa forma, certos pensamentos, sentimentos e ações. Você começa a viver esse novo estado de espírito, esse novo estado de humor. Porque você já passou pelas duas primeiras fases. Você agora sabe o que é ruim, sabe o que não presta mais. Você evoluiu de tamanha grandeza que aquilo para você deixa de fazer sentido. Você muda de fase na sua vida quando aquilo que você faz já, entre aspas, não te pertence mais. Você já olha e fala de cara: não, isso aí não, vou fazer isso aqui não, vou fazer outra coisa. E isso tudo acontece na nossa psique, no nosso íntimo. E somos nós que temos que perceber isso. E a gente tem que sair do piloto automático. Porque se você está no piloto automático, você não sabe nem em que fase que você está. Você não consegue nem parar para refletir. Caramba, o que eu estou fazendo? Para onde é que eu estou indo? Né? A direção é muito importante. A gente tem que saber para onde é que a gente está indo, porque senão, de repente, você está indo para um precipício e você não sabe. Continua remando, vamos remar, rema. Eu sou contra isso. Você tem que saber aonde é que você está indo. Se eu continuar dessa forma aqui, o que vai acontecer? Para mim, o que vai acontecer? Estou indo, né? A direção é mais importante do que a velocidade. Olha que coisa! A direção é mais importante do que a velocidade. Só que quando nós somos novos, a gente quer o quê? Velocidade. A gente quer velocidade ultra rápida. Só que a natureza tem o seu próprio tempo. E nós somos convidados a essa reflexão. É claro que existem pessoas que conseguem, né, de uma forma super rápida fazer, e parabéns para essas pessoas, né? Só que são exceções das exceções. A maioria de nós demora décadas para poder construir alguma coisa de valor, né? Eu terminei meu primeiro livro, 5 Forças do Amor, e demorou 21 anos para essa reflexão. E tem outros ainda que eu estou fazendo, que estão demorando também, né? Mas entenda, isso faz parte. Por quê? Porque nós precisamos deixar os velhos hábitos. A gente tem que identificar os velhos hábitos e começar a deixar eles para trás. Aquelas pessoas, aquela maneira de pensar, muitas vezes aquela infantilidade, a gente vai deixando para trás, né? A gente vai deixando para trás e a gente vai chegando, né? Porque é uma transição, uma coisa que, né, é como da noite para o dia. Você tem o auge da escuridão da noite e depois do auge da escuridão vem o quê? Começa a clarear. Aí você vê lá
o sol começa a nascer. Você vê o sol nascendo, mas antes do sol nascer, você já percebeu que ficou um pouquinho mais claro. Você não vê o sol ainda, você não vê aquela nova fase ainda, porque você ainda está na fase anterior. O sol ainda não nasceu, a fase nova, ela vai nascer e ela vai chegar no ápice, que é o meio-dia. Depois ela vai começar a transicionar. E isso acontece durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Nos relacionamentos com os nossos amigos, nos relacionamentos com os nossos familiares, nos relacionamentos profissionais, no relacionamento com nós mesmos, né? Tem pessoas que têm dificuldades com todo mundo, porque elas têm dificuldade com elas mesmas. Porque ainda não parou para refletir, caramba, em que fase que eu estou? Eu tenho que saber para onde é que eu estou indo e qual fase, né? Eu estou nesse primeiro terço, né, que é deixando, né, tem uma grande fase. Dentro dessa grande fase que eu estou vivendo, tem as 3 fases. A primeira fase, eu deixo os velhos hábitos, eu chego no meio do caminho onde eu percebo, caramba, não posso voltar. Eu tenho que ir para dentro, eu tenho que ir para frente. E aí você intensifica mais ainda, até que você comece a cristalizar esses novos hábitos, novos pensamentos, e aí você chegou nessa terceira fase. Quando você chegou nessa terceira fase, vai vir uma outra fase. Porque a vida, meus amigos, é que nem videogame, é um videogame infinito. A gente vai passando por isso. E conforme a gente vai resolvendo, né, a gente vai consolidando a nossa vida, se baseando em virtudes, porque se você é uma pessoa virtuosa, se você vive o seu dia de maneira alegre, né, de maneira espontânea, se você é uma pessoa que tenta fazer o bem sem olhar a quem, se você vai acumulando essas pequenas, né, boas ações, as pequenas virtudes, o que acontece? No final das contas, você vai estar vivendo num paraíso, porque o paraíso, gente, ele está em todo lugar. O reino de Deus, o paraíso, ele está na nossa mente. O paraíso, gente, o kingdom, é uma frequência, tá? O reino de Deus, ele está na nossa cabeça, ele está no nosso coração, ele está nas nossas ações. Perceba isso. Você pode viver de maneira paradisíaca, mesmo e apesar de tudo que esteja acontecendo. Depende de como você está pensando, como você está sentindo e o que você está fazendo, quais são as suas intenções. Você está com uma intenção boa, uma intenção pura, você está dando o seu melhor, você está trabalhando, você está sendo paciente, você está executando aquilo que você tem que executar, você está consciente das suas fases. Poxa, isso aqui está me incomodando, eu não posso mais agir dessa forma, né? Eu tenho que mudar, porque mudança faz parte da vida. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Poxa, por que eu fico criticando tantos outros? Por que eu fico criticando tanto o governo? Por que... Gente, criticar, gente, não adianta. Como é que eu estou vivendo? E eu percebi isso, tá? E é por isso que eu estou te compartilhando aqui.
A melhor coisa que a gente pode fazer com a nossa vida é tomar conta da nossa vida. Toma conta da sua vida, limpa a sua casa, organiza os seus relacionamentos, perdoa, né? A começar com você, porque a compaixão não está completa se você não leva em conta você mesmo. Se perdoa, perdoa o amiguinho, perdoa os seus pais, faça o seu melhor, sabe? Negue maus hábitos, que é a primeira fase. Identifique, né? E tire a sua atenção desses maus hábitos. E é daí que mora a mudança. É daí que a gente tira força. Porque você vai deixar de olhar para o passado, para o que você fazia, para o problema, e você apenas irá olhar para as soluções. Para de pensar no problema, para de pensar na dívida, para de pensar, entendeu? Nessas circunstâncias, na escassez, na raiva às vezes, no ódio, no sentimento de vingança. Para de olhar para isso, deixa isso para trás, vai soltando e olha somente para frente, que esse é o único sentido da vida. Eu demorei um tempo significativo para entender isso. Deixe para trás o que não pertence mais a você. Foque nas virtudes, tá? Foque na coragem, na paciência, na justiça, né? Na compaixão, na sabedoria, né? São as 4 virtudes do estoicismo, né? Temperança, sabedoria, justiça e coragem. Foca nisso, foque numa vida virtuosa. Esse processo que você está passando é um processo mental, é um mindset, entendeu? Mentalidade. Você ainda está focando nos velhos hábitos, né? Se você ainda está focando nisso, se ainda é uma recorrência na tua vida, você está na fase 1. Então você está na fase 1. Agora, você está começando a deixar e já está te incomodando demais. E você já chegou, entendeu? Em uma fase que você está começando a olhar mais para essas virtudes. Você está começando a ter um pouquinho mais de paciência. Pô, você está na fase 2. Você já chegou no meio do caminho. Pô, agora não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Entendeu? Vou fazer minhas orações, vou buscar o bem, vou fazer o meu melhor. Porque não é do dia para a noite. Não é, gente. É um processo, entendeu? Demora tempo até que você se solte, né, dos maus hábitos. Pô, é tempo, hein? Tem até um ditado, porra, se você conseguir deixar um mau hábito em 10 anos, cara, você tá muito bem. Você tá muito bem. Deixou de fofocar, deixou de beber, deixou de fumar, deixou de falar mal dos outros, porra, em 10 anos, olha, você tá no ápice. Porque demora, porque tem gente que tá a vida inteira, tem 80 anos, 70 anos que a pessoa fala mal dos outros. Pelo amor de Deus. Olha a vida de todo mundo, menos a sua própria vida. Tô aqui para te dizer, para com isso. Pode aparecer aqui, sabe, com um chapéu de palhaço aqui na frente, que cada um faz o que quer. Eu tô cada vez assim, gente, cada vez mais não quero saber,
Não quero saber o que fez, o fulaninho falou, não interessa. Sabe por quê? Porque meu tempo é precioso. E o tempo que eu estou compartilhando com vocês aqui é um ensinamento para mim, mas tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também. E aí você entra na terceira fase, você começa a se aproximar cada vez mais para as virtudes, cada vez mais paciente, né? Com os outros e com você também, cada vez mais corajoso, a coragem de fazer a coisa certa, a coragem, né, de fazer o que tem que ser feito, justiça, cada vez mais justo. A gente tem que entender que está todo mundo procurando fazer o seu melhor. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas não adianta eu ficar com raiva. Você tem que riscar a raiva da sua vida. Risca isso. Faz o X aí, faz o X aí, faz isso, faz o X aí. Não tem que sentir raiva, porque isso não vai te ajudar. Se aproxima das virtudes. Paciência, coragem, justiça e sabedoria. Sabedoria implica você se aproximar aqui do nosso canal, porque aqui nós buscamos a sabedoria. Você sabia que o nível mais alto acadêmico é o nível diamante? Você se torna um amante de uma determinada disciplina. Você é um PhD. PH vem da abreviatura de philosopher. Filósofo é o amante do saber. Então, se chama Philosophy Doctor. Filósofo doutor. Você se torna um filósofo doutor em contabilidade, um filósofo doutor em administração, um filósofo doutor, um amante daquela disciplina. Você tem tanto conhecimento que você se torna um amante. E aqui nós somos amantes. Então, vem para perto, tá? Conheça a Escola Livre, conheça o meu livro 5 Forças do Amor, compartilha aqui, entre em contato, chega para mais perto, para a gente junto alcançar mais sabedoria e viver melhor e passar por essas fases de uma forma mais suave, deixando os velhos hábitos, chegando no meio do caminho, percebendo que não dá para voltar. E aí o meio do caminho, gente, é crucial. Aí você se entrega e aí você aprende mais rápido, porque você se entregou, até que você adquira novos hábitos. Vamos juntos? Gratidão, beijo!